Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. Este programa é da TV Manaim, vinculado à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui em mais um episódio, onde nós vamos tratar sobre a aliança de Deus com Abraão. Para você que está assistindo esse primeiro episódio pela primeira vez, nós estamos aqui passeando pela Bíblia de uma maneira cronológica. Começamos lá nos dias da criação e nós estamos aqui hoje, nesse episódio, tratando desta experiência maravilhosa, quando Deus ele se inclina para falar com o homem e ele propõe ali a Abraão uma aliança de vida, uma aliança de experiência, uma aliança de dependência com o Senhor. E nós estamos aqui nesse episódio com mais dois pastores da igreja. A paz do Senhor, pastor Tiago Coelho, seja bem-vindo. Que nós possamos aqui viver uma grande experiência nesse episódio. Amém. Paz do Senhor, pastor Alex, pastor Roberto, aqueles que nos assistem, a paz do Senhor. Pastor Roberto Pedra, nosso companheiro aqui, está sempre conosco aqui. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Alex, paz do Senhor, pastor Tiago, a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor. Nesse episódio, nós vamos estar localizados na Bíblia, mesmo que de maneira cronológica, os capítulos 15 e 16 de Gênesis. E o tempo ali, entre 1882 a 1881, antes do Senhor Jesus, antes de Cristo, a data, o marco zero, nascimento de Cristo. E para nós começarmos aqui, nós vamos ler um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, no verso 5, e diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. É importante nós observarmos que, quando inicia o capítulo 15, há um diálogo entre Deus e Abrão. Deus ele começa, antes de proferir ali a promessa a Abraão no versículo 5, Deus ele começa a trazer palavras que vão gerar algo novo em Abrão, mas que não é algo partindo da emoção, da razão. O Senhor começa a gerar em Abrão ali uma personalidade, um caráter espiritual para viver aquela promessa. Versículo 1, o Senhor diz assim: não temas. Abrão ele acabara de vencer uma grande batalha, havia ali opositores, os inimigos, apesar da quantidade, o Senhor foi com ele. Então, essa experiência de não temas, Abrão tinha com o Senhor, porque ele já havia vivido isso. Não era algo teórico, era uma prática no relacionamento dele com Deus. E o Senhor diz a Abrão assim, ainda no versículo 1, acerca do escudo, a proteção. O Senhor, ele geraria a Abrão ali a proteção para esconder ele e a casa dele. Nos dias de hoje, para a igreja fiel, qual é essa proteção? Essa proteção aqui, esse escudo citado, ele está profetizando a morte de Jesus. Porque quando Jesus ele morre na cruz vertendo o seu sangue por nós, o sangue dele passa a ser a nossa maior proteção. Aquilo que nos guarda, que nos protege, que nos esconde. Então, a aplicabilidade disso nos dias de hoje é a presença viva do Senhor Jesus. Quando nós vamos para o versículo 2, entra ali a segunda parte do diálogo. O versículo 1 é o Senhor falando. No versículo 2 é Abrão falando. Interessante que Abrão ele questiona um pouco a promessa do Senhor, não questionando a grandeza do Senhor, porque ele olha para o seu limite. Abrão ali ele já tinha 75 anos. Como que ele ia ser o pai de uma nação, de uma grande nação? Como que ele ia crescer daquela forma? Então a ação dele, o pensamento de Abrão ali consistia naquilo que era dele. Certo. E o que o Senhor tem de ensino para nós aqui? Deus, ele não se limita à temporalidade do homem. Abrão tinha 75, Sarai tinha 65. Se nós formos analisar aqui, se fosse para nós, no nosso entendimento, elaborar um projeto como esse, de criar uma grande nação, nós íamos pegar um casal recém-casado, de 20, jovem, de 20 e poucos anos, mas o Senhor ele não age na temporalidade do homem, ele age no tempo dele. E o agir do Senhor independe das condições adversas, biológicas, físicas. Então o Senhor começa a moldar em Abrão ali a condição de ser um servo. Quando o Senhor diz assim, crê,
esse crer aí é um princípio fundamental. Paulo até cita isso na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 3. Creu Abrão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Glória a Jesus. Né? Eu queria que passasse o próximo quadro, porque mostra aqui uma ilustração que é muito interessante. Por quê? Porque nós vamos ver aqui esse texto que o pastor até falou, pastor Roberto, mostra Abraão diante ali da obra criadora, mas o que estava sendo proposto, né, nessa aliança de Deus é algo que não estava na obra criadora, e é uma expressão que nós usamos que é a obra redentora. Sim, né? sim. Interessante que o pastor Tiago falou aqui que o escudo ali, ele apontava para a pessoa do Senhor Jesus, e como nós temos aprendido, Jesus, o Senhor Jesus é substância. Então por isso que ele vai passear pelo Velho Testamento. Sim. Nós vamos ver ali a pessoa do Senhor Jesus em muitos momentos. Né? Isso é muito, muito importante, muito profundo para nós. É né? muito maravilhoso, porque aquilo que Deus faz não está limitado à matéria, àquilo que é o homem em si. E Deus queria fazer com que Abrão entendesse isso. E vamos dizer assim, a primeira coisa que o texto fala, diz assim, como nós lemos, então o levou para fora. Certamente, Abrão estava dentro da sua tenda, ao seu redor estava cercado, estava dentro daquele ambiente da sua tenda, na sua simplicidade. Quando Deus o leva para fora, Deus iria revelar a ele aquilo que estava fora do seu ambiente, do seu... Fora da obra criadora, porque ele fora estava da obra dentro da criadora. tenda ali, nas medidas As medidas da obra criadora, limitado, preso. Então, quando Deus o chama para fora, é o que o Senhor faz com o homem. Deus quer tirar o homem para fora da sua razão, da sua mente limitada, dos seus limites racionais, daquilo que é material. A mente humana é como a tenda de Abraão. Né, aquilo ali, mas o que o Senhor fez? Abraão, sabe, a Bíblia diz que o levou para fora, porque é uma ação de Deus na vida do homem. É importante porque a gente fala de uma palavrinha que é fé. Né? A fé não vai ser citada no Velho Testamento. A palavra, né, literal, a fé, mas Abraão, por exemplo, é imputado a Abraão como sendo o pai da fé. Não porque ele gerou fé, mas ele foi alvo dessa operação. Ele recebeu, né? Ele recebeu a fé. É interessante que a fé, ela também é substância de Deus. Sim. Em que sentido, né? Nós vamos falar de substância de Deus, por quê? Porque esse é o confronto, né? Abraão como matéria, estava na obra criadora ali, agora ele estava tendo uma experiência de sair para fora da obra criadora e viver a obra redentora profeticamente, mas através de quê? Desta fé que é substância de Deus, né? Que é independente do tempo, do local, de altura, de largura, de comprimento. E transcende, né? Leva o homem a alcançar a eternidade. A grandeza da eternidade, né? Porque quando Abraão olha para a imensidão ali das estrelas, a quantidade, o Senhor estava mostrando ali uma pequena sombra daquilo que é a grandeza do projeto dele. eterno. Interessante, pastor Tiago, que lá no livro de Hebreus, eu gostaria que colocasse aqui, Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso está muito relacionado com Abraão, né? Sim, sim. Porque Deus ele faz um chamado para Abraão e é algo assim muito profundo, porque o Senhor fala assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é muito importante para aqueles que estão nos assistindo, porque o nosso relacionamento com Deus é por essa fé, né? É interessante, pastor Alex, nós entendermos que a fé profética, a fé que vem do alto, o homem ele não alcança essa fé. O homem é alcançado por essa fé. Então, essa fé ela é gerada do Senhor na vida do homem para, em alguns momentos, e o exemplo de Abraão cita isso, mudar o homem de posição para preparar o homem para um projeto. Na vida de Abraão, a inserção da fé profética na vida dele preparou ele para esse projeto do versículo 5. Nas nossas vidas hoje, quando a fé nos alcança, ela nos prepara para um projeto maior, que é o arrebatamento da igreja. Então, viver a fé não é viver algo que está ligado às medidas desse universo. É viver algo que vem de Deus. É o que o pastor Alex citou. É a substância de Deus, né? Exatamente. Então, quando nós vamos caminhar aqui,
Mas eu gostaria de colocar esse outro quadro aqui, para que a gente possa ver. É interessante isso, porque até 1600, por exemplo, as versões da Bíblia, elas vinham com esse texto que está marcado aqui, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, né? Então nós estamos falando aqui muito de substância, de matéria, mas deixar muito bem explicado que quando nós falamos de fé histórica, né, a coisificação da fé, essas coisas, a materialização da fé, isso é algo humano, é algo da obra criadora. Da obra criadora. Então matéria, ela pode ser apalpada, ela pode ser dividida, ela pode ser mudada, moldada. Então, às vezes, o que nós vemos hoje no cristianismo, as pessoas, elas querem moldar uma fé ao bel prazer e ao interesse dela. Sim. Mas nós vemos claramente ali na vida de Abraão e da esposa Sarai que aquilo que estava sendo imputado por Deus era algo que transcendia a vontade deles, né? Olha, vou fazer de ti uma grande nação. Um homem já avançado em idade, Sarai era estéril, mas havia essa operação. Por quê? Não iria agir ali uma fé material. É interessante que nós vamos ver aqui no original, substância, hipostases, né? Então, até 1611, nos anos de 1600, era esse termo. E, historicamente, a gente vai ter um físico, né, um químico muito famoso, que é o Boyle, que ele se apropria dessa expressão, substância, para aplicar a matéria. Então ele passa a dizer... Distorce o significado da expressão. Eu vou usar agora essa expressão substância como aquilo que é indivisível, aquilo que gera as coisas, na obra criadora. Mas a expressão, ela está tratando ali da obra redentora. Interessante que Boyle, ele foi filósofo, ele foi teólogo. Então, às vezes, essa batalha ou essa questão de inverter os valores. Sim. Fé não é desta vida. Fé vem de Deus, ela é gerada por Deus, né? Ela é eterna, né? Ela passa pela obra criadora para fazer algo muito profundo na vida do homem, né? Isso é muito importante para nós, né? A Bíblia diz que Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, o autor porque é ele quem gera isso em nossos corações, né? Porque a fé, ela é um elemento que vem da eternidade. Então é interessante, pastor Alex, pastor Tiago, e nos nossos seminários nós temos até uma aula que fala das origens da fé. As origens da fé. Porque a fé, ela tem duas origens, como foi dito. Uma do universo criador, que é da razão, que é finito. O universo criador fala daquilo que é racional, daquilo que é humano, é temporal, e a fé do universo redentor, que é a fé que vem da eternidade. Esta fé que ela é do universo criador, que o homem ele a tem em si mesmo, né? Ela emerge do próprio homem, quer dizer, ela distorce, ela leva o homem ao misticismo, ao materialismo. É como você disse, quando o homem precisa de materializar e pegar em alguma coisa, em tocar em alguma coisa para expressar e viver a sua fé, é uma fé material, distorcida. Agora, a fé da obra redentora, ela é a fé que a certeza das coisas que se esperam, que não se veem. Então, quer dizer, porque ela tem a origem, e essa fé ela não depende de circunstâncias para que tenha no coração. Um exemplo disso por exemplo, da igreja primitiva, as pessoas sendo entregues, vivendo ali, mesmo sendo mortas, mas as pessoas se convertiam vendo a experiência dos cristãos, né? Por quê? Porque havia a fé inabalável, que não tem a sua origem neste mundo, mas na eternidade. Só um detalhe aqui, pastor Alex, a fé na razão, as pessoas tendem a confundir com força de vontade, né? Exatamente. Eu tenho fé que eu vou passar nesse concurso. Justamente. Eu já tentei o vestibular, tem 13 vezes, eu tenho fé que eu vou alcançar. Então, cai naquele campo que o pastor Roberto disse sobre o misticismo. A fé redentora, nós podemos entender assim, ela é um veículo que conduz o servo no caminho que é Jesus. Porque é a fé que nos conduz. Não somos nós que conduzimos a fé, não é isso? Sim. Exatamente. Interessante que o termo hipostases, né, ele é usado para tratar de confiança, de fundamento
né? E há textos do Novo Testamento que tratam da expressão para falar da pessoa de Jesus glorificado. Então é o que o pastor Tiago está falando, né? A fé, ela vem para te dar uma confiança na pessoa de Jesus como nosso Salvador. Sim. É fundamento porque é ela que nos mantém firmes na presença do Senhor, imunes das coisas dessa vida, mas sobre um nome que está sobre todos os nomes, que é Jesus. E é esse Senhor glorioso que um dia ele vai voltar e vai nos levar para uma terra que mana leite e mel, que para a igreja é a eternidade. Sim. É importante isso. Como você disse aí, que esta fé substância, essa fé que vem de Deus, ela leva o homem a Jesus. E tudo que leva o homem para outro caminho não é fé. Não é fé. É até o texto que em Lucas 18:8 diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer, dizendo respeito aos nossos dias. Quando Jesus vier, porventura achará fé na terra? Justamente esse questionamento que Jesus expressa é porque e a nossa posição hoje é justamente entendermos sobre a fé para que tenhamos e vivamos a fé verdadeira, a fé que vem da eternidade, a fé que é uma operação do Espírito Santo na vida do homem. Não é algo que nasce no homem, mas é uma fé que é uma operação do Espírito Santo que leva o homem a vencer o mundo, a vencer o pecado, a viver uma vida de santificação, a guiar os seus passos. Foi o que aconteceu com Abraão. Pela fé, ele passou agora, ele saiu de onde estava, viveu uma caminhada com destino à terra prometida, na dependência de Deus. A fé leva o homem a viver essa experiência. E para você que está nos assistindo, né, nesse episódio, Deus ele tem todos esses benefícios para a sua vida. Da mesma maneira que um dia o Senhor chamou a Abrão ali, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, eu vou te mostrar uma terra. Deus, o Senhor tem isso preparado para a sua vida. Se você desejar, Ele vai falar ao seu coração e Ele vai conduzir a sua vida, né? Essa é a experiência. Mas dando prosseguimento aqui, pastor Roberto, há um momento ali, no capítulo 15, no verso 9, que Deus ali, ele requer de Abraão um sacrifício, né? Algo ali que é muito profundo, não da parte histórica, mas da parte profética, né? Eu gostaria que o pastor até falasse sobre isso, porque o Senhor há um culto ali. Sim. E há algo importante ali para que nós possamos entender todo esse projeto profético para a nossa vida como salvação, como esse relacionamento com Deus. Sim. Esse momento, pastor Alex, nesse slide, conforme nós estamos vendo, mostra um momento em que Deus chama Abraão para selar o seu pacto, para selar a sua aliança. E ali, como diz o texto, toma-me, o Senhor determina ali os elementos daquele pacto. Então o Senhor diz, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Esses elementos, esses animais seriam usados para selar esta aliança. Era comum entre os povos daquela época, ali no Antigo Oriente Próximo, era comum esse tipo de aliança, onde as pessoas partiam os animais, foi isso que Abraão fez, ele partiu os 3 animais maiores, né, e coloca uma banda de um lado, outra banda do outro. E aqueles contratantes, aqueles que estavam fazendo a aliança, eles passavam no meio das partes, por isso até esse pacto era conhecido como o concerto das partes, onde eles passavam no meio, como que dizendo que quem quebrasse aquela aliança teria o resultado como aqueles animais, seriam mortos. Mas interessante que nessa aliança que Deus faz com Abraão, o tradicional seria que as 2 partes passassem, se comprometendo. Mas Deus com Abraão, o único que passa ali é o Senhor. Muito interessante. Né? Abraão não passou ali, porque mostrando que naquela aliança, naquele compromisso, Abraão era uma parte passiva. Não dependeria dele, seria apenas de Deus. Apenas Deus firmou o compromisso.
a aliança dele fazendo ali com Abraão, quer dizer, não dependeria em nada. Em todo contrato, em toda aliança, existem as duas partes, né? Você tem o seu compromisso e tem a contrapartida. Mas nesse pacto ali, a única coisa que Deus queria de Abraão é que ele cresce, andasse ande na minha presença e ser uma bênção. Então, quer dizer, agora, o resto, o que era a promessa de Deus? Deus tornaria Abraão uma grande nação. Deus prosperaria e estenderia ele, né, seria pai de muitas nações, o que, né, logo se torna o nome dele. Então, mas tudo isto era Deus quem faria. Não seria não dependeria de Abraão. É tanto que a Bíblia diz que ele cai num sono profundo, porque ele mostra ali que até mesmo toda a preocupação, tudo estava agora sobre os cuidados de Deus. E se nós olharmos e aplicarmos isso profeticamente, aquela aliança aponta para o sacrifício de Jesus, que foi partido na cruz do Calvário, foi morto, né, justamente como uma aliança de vida, uma morte substitutiva. Ele morreu para que nós não morrêssemos. Qual que é o nosso lado dessa aliança? Agora, a aliança, o contrato, ele tem valor. Um contrato, ele tem valor, principalmente com sangue, com as partes ali, o conserto das partes, e muito mais um contrato assinado pelo Filho de Deus, né, que firmou essa aliança não só com Abraão, mas com toda a humanidade. Para aquele que crê, né, aquele que aceitar e tomar posse pela fé dessa aliança dada, né, para que agora tenha vida e vida em abundância. É interessante isso, né, pastor Tiago, porque Jesus, ele quando vem ao mundo, ele vem como o Filho do Homem. Sim. Ele vem como matéria. Mas ele vai ali, como o pastor Roberto está dizendo, né, a prefiguração do sacrifício dele na cruz ali, ele morre ali, ele dá a sua vida naquela cruz para pagar o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, o pecado de você que está nos assistindo aqui, para nos dar acesso a esse projeto de salvação. Mas o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele vence a morte e ele ressuscita ao terceiro dia. Sim. E ele ressuscita agora como substância. Justamente. Né? Substância, porque transcende. Porque é o Senhor do tempo, que está acima do tempo do homem, do Cronos, está acima de todas as coisas. É um Senhor que vai operar, que é o Senhor da eternidade, e que um dia ele vai voltar e nos levar para a eternidade. É muito profunda essa questão dessa aliança, que não vai depender de nós. Porque nós vamos olhar, né, Abraão, avançado em idade, né, foi chamado já com mais de 60 anos, esse momento aqui já estava com mais de 80 anos, a esposa também idosa, sim, estéril, e é interessante isso porque nós vamos ver isso no decorrer das gerações, porque aquela promessa, e nós já vamos dar um spoiler aqui, era a promessa que foi feita para Abraão, para Isaac e para Jacó. A mesma promessa, eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas o interessante é que as esposas ali, né, Rebeca, Raquel, Sarai, depois por nome Sara, todas elas eram estéreis, elas não podiam gerar. Mas que promessa, né? Que algo tão profundo. Deus está me fazendo uma promessa que de mim vai sair uma grande nação, mas eu sou avançado em idade, minha esposa é estéril. Mostrando aqui que essa aliança não depende de nós, não depende, porque vai ser um milagre de Deus. E isso é importante para você também que está nos assistindo, para entender isso, né? Nós podemos ser um milagre da parte de Deus, né? Onde havia morte, vai haver vida. Sim. Onde havia falta de paz, vai haver paz. Isso tudo vem do Senhor. Mas, falando desse aspecto, pastor Tiago, nós vamos saltar lá para o capítulo 16, porque vai entrar aqui uma outra personagem, que é Agar. Abraão, ele nos capítulos anteriores, até cronologicamente, a Bíblia diz que ele tem que passar pelo Egito, ele fica um tempo no Egito. Uhum. E ali ele traz, né, uma serva, né, a expressão escrava aqui, porque foi tomado ali, isso era muito natural naquele tempo, e ele traz uma serva que era ajudadora ali de Sara, e ela ficava ali, e o verso 11
do capítulo 16, assim: E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E aqui nós vemos uma coisa muito profunda, e chamar o pastor Tiago para a conversa, porque Sarai, né, até aquele momento, ela escutou essa promessa de Deus. Mas aí, ela deixa agora não a fé como substância de Deus agir na vida dela, mas ela usa uma fé material, uma substituição, porque no racional dela, ela falou assim: olha, meu marido é avançado em idade, eu sou avançada em idade, né, eu sou estéril, e como essa promessa de Deus ela vai se cumprir? Eu vou dar uma ajuda a Deus, né? E nós temos que entender isso. Deus, ele não precisa ser ajudado para cumprir o projeto dele, porque o projeto é dele, é eterno, é imutável, né? Transcende todas as coisas, e Deus, ele vai agir acima do nosso racional. E o que Sara faz? Algo que era um costume da época, né? De o quê? Olha, eu vou dar a minha serva, Agar, para que Abraão tenha um filho com ela, né? Isso era um costume, né? Eu gostaria que o pastor até falasse sobre isso. Era um costume da época, mas nós vemos ali profeticamente, né? E até espiritualmente, o homem querendo colocar aquilo que é racional, exatamente, para o projeto, né? É o que hoje nós vemos no cristianismo, né? O que a gente fala muito disso? O que é cristianismo e evangelho? Nós podemos até dar essa definição. O que é o cristianismo hoje? É o homem inferenciando ou tentando colocar aquilo que é racional num projeto que é eterno, né? Vamos fazer dessa maneira aqui porque vai ficar melhor. Mas não é isso, né? Porque evangelho é o quê? É uma entrega, é o projeto de Deus, é o reino dos céus, é a salvação através de Jesus, tudo isso. Então ali nós vamos ver nitidamente isso, né? É interessante que o pastor Alex mencionou aí, Sarai, ela interpreta a forma dela o projeto de Deus. Essa é a palavra, a promessa, né? era para o meu marido, para Abraão. O Senhor não falou que ia, né, quando ele vou fazer uma grande nação. Então, como eu já sou avançada em idade, então eu vou usar dos meus recursos aqui para fazer a vontade de Deus. E o projeto de Deus não é realizado com os nossos recursos. Nós somos um instrumento nas mãos do Senhor Deus para realizar o projeto dele. Sarai não havia entendido isso. Na época, é importante mencionar isso, o pastor Alex comentou aqui, que era um hábito dos povos coabitar com mais de uma mulher ali na casa. Por quê? Porque a família era medida muito pela força dos filhos. Então precisava que a família ela fosse grande, tivesse muitos filhos. Então era algo que na época era comum. Então Sarai, ela toma essa decisão, ela entrega ali a funcionária serviçal da casa Agar para Abrão, só que isso vai gerar um conflito depois. Logo à frente, quando ela toma essa decisão, e aí é o detalhe, quando a razão ela vai interferir no projeto do Senhor, isso pode gerar um conflito na caminhada espiritual. Por isso é muito importante nós permanecermos na fé genuína, no projeto genuíno de Deus. E aí esse conflito ele faz com que Agar, esse texto que o pastor Alex citou, do versículo 11, Agar ela foge para o deserto, porque ela teme pela vida dela, pela vida do filho dela. E interessante que nesse momento de fuga, acontece a primeira teofania a uma mulher, a manifestação, né, de apresentação de Jesus ali, em forma corpórea, a uma mulher. Porque esse texto aqui é o próprio Senhor aparecendo a Agar e trazendo a ela ali uma palavra de conforto, uma palavra de segurança naquele momento. E no versículo 14, pastor Alex, tem uma citação que é muito importante, que fala do poço de Lai-Roi. Esse poço ele tem um marco, né? Lai-Roi quer dizer aquele que vive e vê. Ele tem um marco geográfico, mas também espiritual. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhecia o coração de Sarai, mas o Senhor conhecia a Agar também. Então, trazendo isso para os dias atuais, Deus tem uma bênção para aqueles que são de fora. Nós, a igreja, nós somos gentílicos, né? Agar é egípcia, ela não era da casa, ela não era de Israel, ela não tinha aquele sangue que imputava a ela ali aquele direito, mas ela foi alcançada pela graça. O anjo foi até lá no deserto e alcançou ela e falou: olha, deixa eu te falar, Deus tem uma bênção para você, para o seu filho, você vai voltar. As coisas não vão ser assim. Então, a sequência dos acontecimentos ali, que nós vamos observando desde o versículo 4, o Senhor promete a Abrão um herdeiro,
Sarai interpreta isso, utilizando ali a sua racionalidade, oferece a Agar, e isso gera ali a questão do conflito. Eu acho que tem até um slide, né, sobre essa ordem cronológica, e o Senhor ele vai permeando em todos esses passos para mostrar que algo que é importante para nós nos dias de hoje, que é a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Nós não temos como esconder ou ocultar nada de Deus. Ele conhece aquilo que é mais oculto, que é o nosso coração, que é o seu coração. É importante. Pastor Roberto, até está aqui a sequência cronológica, sim, e nós vamos ver isso, né, que o pastor Tiago falou, esse conflito, né, daquilo que é a promessa do Senhor e às vezes o que é o racional. Né? E dentro disso aí, como o pastor Alex, o pastor Tiago comentou sobre Agar, primeiro, ela era egípcia, né? Ela começou a se exaltar diante da senhora dela. Por isso houve esse conflito, né? E ela foi lançada fora. Ela não tinha direito a nada, era uma criada, uma serva. Mas quando ela sai, essa expressão dela no poço, e diz o anjo, né, como o pastor Tiago disse, ali figurando o Senhor, se revelando a ela, isso representa o homem. Porque nós somos semelhantes a isso, não somos dignos de nada, mas a expressão dela, o Senhor que me vê. Então, o Senhor, ele nos vê onde estivermos. O homem pode ser semelhante na vida dele, semelhante a Agar. Não somos dignos de nada, tendo uma vida, às vezes até toda errada, fazendo as coisas erradas, como Agar fez. Agar, ela lançou fora tudo, porque ela se envaideceu, ela cresceu o seu ego, mas e isso levou a perder tudo. Mas há um Deus que nos vê, há um Deus que está pronto para até nos direcionar para uma nova oportunidade na presença dele. Glória a Jesus. E dentro desse próximo quadro, na sequência cronológica, nós vemos aí as experiências, né, de acordo com os textos. Então, no capítulo 15, no verso 4, nós vemos a promessa de Deus a Abraão, né, mostrando a ele que lhe daria um herdeiro. No verso 16, ainda no capítulo 15, Abraão, a Bíblia diz que ele creu, né, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão apenas creu na palavra do Senhor. Ainda no verso 17 a 21, é o momento do pacto das partes, né? Deus sela aquela aliança. Já agora no capítulo 16, nós vemos na sequência, Sarai oferece a Agar a Abraão, né, para que ele tenha por ela filho, e que, de sequência, o grande erro, né, que até hoje ainda nós vemos a consequência... Conflito de duas nações, né? Conflito das duas gerações. Agora no versículo 4 e 6, o momento em que Agar foge, né, expressa os conflitos e a fuga de Agar. E agora no versículo 7, o encontro com o anjo. Esse momento maravilhoso representando o encontro do homem com o Senhor. E no versículo 13, ela expressa, né, tu és o Deus que vê. O Senhor vê todas as coisas. E agora aqui no versículo 15 é o nascimento de Ismael, né, o filho de Agar e Abraão. Vai dar origem aos ismaelitas, e nós vamos ver isso lá. Isso, a geração dos árabes, né? Há o detalhe aqui que também nesse período da morte de Afarxade, que é um dos descendentes de Noé ali, que mostra aí cronologicamente que a transmissão daquele projeto, tudo que aconteceu, estava sendo perpetuado ali. Sim. Mas nós vamos chegando ao final, né, desse episódio, né? É importante aqui que nós vemos que, quando nós estamos falando do Senhor, né, do projeto de Deus, o tempo ele passa muito rápido. Eu gostaria de passar para o pastor Tiago, que é o nosso convidado aqui, até para fazer o fechamento desse programa, desse episódio, para aqueles que estão nos assistindo, para que tenham essa experiência com Deus. Amém. É importante nós entendermos, e você que nos assiste também, que ainda não tem uma experiência com Deus, que no projeto de Deus para a vida do homem, a eleição parte de Deus. Nós lemos aqui e temos acompanhado ao longo dos programas a história de servos, né, que foram instrumentos nas mãos do Senhor. Todos eles têm algo muito em comum, foram eleitos por Deus. Talvez este programa seja uma oportunidade que Deus reservou para mostrar a você que nos assiste a eleição dele para a sua vida.
O chamado que Deus tem para você, assim como fez um dia o pastor Alex, a mim, o pastor Roberto, é um chamado que não é para mudar a nossa circunstância secular. O chamado de Deus, né, não foi para nos dar um emprego melhor, para nos dar saúde, para nos dar família. Isso é consequência do chamado. O chamado de Deus é para uma salvação para a nossa alma. Deus tinha uma promessa para Abraão que se estende até os dias de hoje, até você. Deus tem um descanso para a sua alma, Deus tem um projeto. E para alcançar esse entendimento, o Senhor Deus quer gerar em você a fé profética. Essa fé que tanto foi mencionada aqui e que acredito eu que caberia ainda mais alguns programas só sobre a fé para mostrar que Deus, ele se importa e ele tem algo importante a realizar na vida do homem. Glória a Jesus. E que fique, né, esse versículo que está aqui no verso 6 do capítulo 15 de Gênesis, e creu ele no Senhor. Então essa é a grande experiência, aquilo que Deus ele tem para cada um de nós, para a sua vida. Creia no Senhor. Tenha essa experiência de fé com Deus que quer mudar as nossas vidas. Qual foi o resultado na vida de Abraão? Foi-lhe imputado isso por justiça. A justiça de Deus, ela tem um nome. É o Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus que nos resgata e nos leva para a eternidade. Pastor Roberto, nós estamos chegando ao final. Suas considerações finais também? Sim, eu gostaria de dizer sobre os frutos da fé, né? Porque a fé, quando o homem crê, ela gera frutos, como Abraão colheu frutos. Ele, embora não tenha visto a plenitude, porque até hoje somos ainda herdeiros dessa mesma fé, estamos incluídos nisso. Mas a fé, quando o homem ele crê, faz com que ele ande na presença de Deus. E essa experiência que o Senhor quer fazer também e operar no coração de cada um que abraçou esta fé. Ande na minha presença, foi o que o Senhor disse para Abraão, e ser uma bênção. Glória a Deus. O andar na presença do Senhor é servir a Deus, estar buscando a Deus. Não há como servir a Deus sozinho, distante. Busque a Deus, vá às nossas igrejas, participe conosco. É um convite que eu faço àqueles que estão nos ouvindo, que talvez porventura, às vezes ainda não conhecem a nossa igreja presencialmente, às vezes participa dos nossos conteúdos nos canais. Visite uma das nossas igrejas mais próximas à sua casa, busque a Deus a viver essa caminhada na presença do Senhor, e Deus cumprirá na sua vida algo muito além do que está dentro do que você possa pensar ou imaginar. É aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para a vida do homem. Glória a Jesus. Então nós estamos chegando ao final aqui, né? Uma grande experiência nesse episódio. Nós queremos desejar a todos a paz do Senhor Jesus e continue nos acompanhando nesse programa, nos demais programas da TV Manaim, vivendo essa experiência. A todos, a paz do Senhor Jesus.